Senado Federal realiza sessão remota a partir das 4 horas da tarde para votar a proposta que prevê auxílio emergencial de R$ 600 a trabalhadores informais. O projeto já foi aprovado pela Câmara e prevê o auxílio para microempreendedores individuais, contribuintes individuais e trabalhadores informais inscritos no Cadastro Único do Governo Federal até 20 de março. O auxílio só será concedido aos maiores de 18 anos que não tenham emprego formal, não recebam benefício previdenciário como aposentadoria ou pensão e nem benefício assistencial como o BPC. Também não podem receber seguro-desemprego e participar de programa de transferência de renda. A única exceção é o programa Bolsa Família. Nesse caso, a pessoa vai poder escolher o que for mais vantajoso. Os beneficiários também precisam ter renda mensal per capita de até meio salário mínimo, R$ 552,50, ou renda familiar mensal total de até 3 salários mínimos, R$ 3.135. Não podem ter recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 no ano de 2018. O auxílio emergencial será concedido por 3 meses a até 2 pessoas da mesma família. Mas as mães que forem chefes de família terão direito a R$ 1.200. E, se for necessário, esse prazo poderá ser prorrogado. O projeto também definiu novos valores para as pessoas que recebem o BPC, o benefício de prestação continuada, que é pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. O Congresso já tinha alterado os critérios de concessão desse benefício, mas o governo vetou, alegando que não havia recursos para ampliar o número de beneficiários do BPC. O Congresso derrubou o veto do presidente e o TCU suspendeu a decisão do Congresso. Esse projeto aprovado pretende pôr um fim ao impasse entre o governo e o Congresso e reestabelece o acesso ao BPC às famílias com renda de até R$ 265,25 por pessoa, que é 1/4 do salário mínimo, em 2020. Mas amplia esse limite para 2021 a meio salário mínimo por pessoa, R$ 522,20. E um mês depois do primeiro caso de coronavírus no Brasil, o Ministério da Saúde lança site com atualizações da doença no Brasil e um número de WhatsApp para esclarecer dúvidas. A maioria das mortes no Brasil tem sido de pessoas com mais de 60 anos, com problemas no coração e outras doenças como diabetes e asma. Até ontem, eram 205 pessoas internadas em enfermarias e 194 em UTIs. Faz um mês que foi registrado o primeiro caso de Covid-19 aqui no Brasil. Um homem de São Paulo que havia estado na Itália. Ontem, em coletiva de imprensa, o Ministério da Saúde divulgou um número de WhatsApp que pode ser adicionado pelas pessoas para terem acesso a informações oficiais sobre o coronavírus. O número é o 619-9938-0031. É só adicionar, navegar pelo menu e as respostas vão ser enviadas por robôs. O Ministério lançou também um site que contém os dados mais atualizados, mais atuais sobre o coronavírus no Brasil. O endereço é covid.saude.gov.br. Ontem, a última atualização foi ontem, às 17 horas, e havia 2.915 casos confirmados de coronavírus e 77 óbitos, ou seja, 500 casos a mais do que no dia anterior e 20 óbitos a mais. O Ministério da Saúde disse que a tendência é que esses números aumentem, porque, nas palavras do secretário de Vigilância em Saúde, o Anderson Oliveira, nós estamos no pé da montanha. E o objetivo é transformar o que pode ser um Monte Everest num morrinho. Ele também falou que aqui no Brasil, nessa época do ano, os casos de Covid-19 vão se somar aos casos da gripe comum e aos da dengue. Questionados sobre se a gente estava numa situação semelhante à da Itália, o secretário executivo do Ministério, João Gabardo, afirmou que, apesar dos números serem semelhantes, a situação é diferente, porque lá eles têm mais idosos e aqui no Brasil a gente tem 3 vezes mais leitos de UTI em números proporcionais do que a Itália, e que só
A capital de São Paulo, segundo o secretário, tem mais leitos de UTI do que toda a Itália. Embora o Ministério não recomende o isolamento social total, como está acontecendo no Rio de Janeiro, São Paulo e aqui no Distrito Federal, ele recomenda sim o isolamento de idosos, pessoas com algumas enfermidades e também as pessoas que estiverem com sintomas de gripe. O que você acha de receber álcool em gel sem custo? Projeto do senador Eduardo Braga propõe a distribuição do produto sem ônus para os consumidores. O álcool em gel tem sido muito eficiente no combate ao coronavírus, mas com a alta procura, o produto sumiu das prateleiras. E quando é encontrado, geralmente, os preços são abusivos. Para evitar situações como essas, o projeto do senador Eduardo Braga propõe que o Sistema Único de Saúde, o SUS, distribua gratuitamente o álcool em gel para a população, principalmente as mais carentes. Verificando o desespero no abastecimento de álcool gel, foi que nós, da bancada do MDB do Senado, tomamos a decisão de apresentar um projeto de lei que viabilize o abastecimento não só das secretarias estaduais e das secretarias municipais de saúde com álcool gel, mas as respectivas unidades públicas, porque, afinal de contas, esta se transformou numa necessidade imperiosa para que nós possamos nos proteger contra o coronavírus. E na prevenção ao coronavírus, todos os dentistas do Distrito Federal terão que usar máscaras. Ou seja, vai faltar máscaras. De todos os profissionais da saúde, o dentista é com certeza um dos mais expostos à saliva dos clientes, um comprovado transmissor do coronavírus. Por isso, o Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal suspendeu todos os atendimentos até o dia 5 de abril. Quando reabrir o consultório, os profissionais terão que reforçar o protocolo, substituindo as máscaras cirúrgicas de 3 camadas pelas utilizadas no tratamento dos pacientes da pandemia da Covid-19. Esse vírus assusta bem mais que o ruído da broca. Nós podemos ser vetores em primeira linha da transmissão do vírus. Quando o motorzinho é ligado, dele asperge muita água. Essa água entra na cavidade oral e sai numa proporção, acredito que de em torno de 50%. E vamos falar ao vivo pela internet com o autor dessa reportagem, o jornalista e médico Paulo Acrísio. Paulo, existe uma preocupação relacionada às máscaras? Boa tarde, André. Existe sim, André. Veja bem, eu vou tentar mostrar aqui para os telespectadores a máscara que o Conselho Regional de Odontologia está exigindo. É uma máscara chamada N95, que tem um pequeno filtro aqui. Os dentistas normalmente não usam essa máscara, eles usam uma máscara de 3 camadas, mas é uma máscara cirúrgica também. Para explicar o seguinte, só a exigência desse tipo de máscara vai criar uma pressão em cima do mercado, e essas máscaras aqui já não existem mais, o Ministério da Saúde está se mobilizando da Covid-19, no tratamento do coronavírus. O que acontece? Vai ser mais uma questão. O que acontece? As pessoas procuram máscaras comuns. Diante disso, também não existe. Né? E diante disso, o secretário João Gabardo respondeu a seguinte pergunta: o que fazer? Como pode usar? Se há alguma utilidade nas máscaras artesanais como essa aqui que eu estou mostrando. É uma máscara feita de papel toalha, ela adapta aqui no rosto, mas o que acontece? Ela deixa... Acontece o seguinte, o secretário João Gabardo admite que é possível, no sentido de aumentar a sensação de proteção, para que as pessoas usem essa máscara aqui. Mas nunca esquecendo o distanciamento social de 2 metros, se for o caso de ir à rua, e as pessoas que tiverem qualquer sintoma de resfriado se isolarem em casa imediatamente. Não precisa ter qualquer diagnóstico, se é ou não gripe comum, resfriado comum. Se isolar em casa, aí nesse caso, se quiserem usar, fazer uma máscara artesanal, isso não há nenhuma objeção do Ministério da Saúde. André, eu devolvo para você. Obrigado.